Muita gente tem medo de falar em público porque tem medo de errar. Se identificou? É de perder o sono mesmo, imaginar a cena lá, você sozinho no palco, travado diante de um monte de gente rindo da sua cara. Por medo desse constrangimento, muitos profissionais se calam, evitam apresentações, fogem do microfone e perdem grandes oportunidades de ensinarem, de exporem suas ideias e também de aprenderem. Então, a primeiríssima coisa que eu quero dizer para vocês é que errar faz parte da vida, faz parte da fala, da escuta, faz parte de tudo. E é possível sim aprender a falar em público. E mais do que isso, é preciso aprender a sua maneira de falar em público. Como que você se sente à vontade? E isso se descobre praticando, falando e errando. Então eu vou explicar como. A primeira coisa a se fazer é planejar a sua fala, ensaiar diante do espelho, diante de alguém ali, de um amigo, gravar a sua fala, assistir depois, tudo isso vai te ajudar e muito a diminuir os erros. Mas, gente, a apresentação perfeita, do jeitinho que você planejou, dificilmente vai acontecer. A gente não tem esse controle, então aceita. Até com os oradores mais experientes é assim, os imprevistos surgem, as emoções nos surpreendem lá na hora e os erros acontecem. Agora, o mais importante de tudo é a sua reação diante do erro. É ela que vai definir o tamanho daquele erro. Então vamos supor que você está apresentando um projeto para os seus colegas de trabalho e aí de repente, deu aquele branco, você travou, esqueceu completamente o que estava falando. E aí? Você pode se envergonhar, se desconcentrar pelo resto da reunião, né? Comprometer tudo que você tinha planejado e ainda se culpar por um bom tempo. Então o conselho que eu dou é, no momento em que o erro acontecer na apresentação, por mais grave que ele seja, não ignore, não finja que não aconteceu, porque aconteceu sim, todo mundo viu, você viu, então reconheça. Assuma o erro. Eu sei que para muitos é difícil, porque tem gente que é super perfeccionista, mas respira, concentra e se abra. Diga algo como, olha gente, desculpa, viu, eu estou um pouco nervoso aqui, eu estudei muito para me apresentar nesse momento, me embananei aqui porque é uma apresentação importante, né, eu estou tensa, então eu posso começar de novo? Ou então, alguém pode me lembrar de onde é que eu parei, que eu esqueci aqui? Pronto! Passou. É bem melhor do que você tentar resolver sozinho com a sua mente repleta de pensamento negativo, querendo te derrubar. Então a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda, de ser imperfeito. Porque é isso que a gente é, né? E digo mais, em algumas apresentações mais sérias, importantes, o erro pode servir até de respiro, de descontração ali no meio de um conteúdo denso. Então, por experiência própria, de quem fala em público há mais de 15 anos e já errou muito. O erro humaniza a apresentação, aproxima a gente da plateia, que se identifica com quem está falando. Com o tempo você vai ganhar segurança de errar e aí você pode até começar a fazer daquele erro um acerto. Eu me lembro, por exemplo, de um dia, trabalhando como apresentadora de TV, em horário nobre, ao vivo, eu fui ler um texto e eu embolei numa palavra difícil. Embolei e não consegui, errei aquela palavra 6 vezes. Eu disse 6 vezes seguidas, eu travei completamente. Aí eu desisti de falar aquela palavra, assumi, falei, tá difícil, pulei e continuei falando o resto do texto ali, mas no final do jornal eu voltei naquilo e disse aquela palavra 6 vezes corretamente. Eu ensaiei nos intervalos, né, e surpreendi os telespectadores no final com a minha força de vontade ali. Então, ao invés do erro repercutir nas redes sociais, a brincadeira que eu fiz é que foi comentada. Então é isso, gente. No seu tempo, do seu jeito, use a sua bagagem de vida, o que vier na sua mente ali naquela hora para improvisar. Mas claro que para quem é tímido ou tem algum trauma envolvido, né, com falar em público, isso demanda tempo e treinamento. Então eu te convido agora a revisitar os seus erros lá do passado, aqueles que você nunca esqueceu e que te impedem de falar em público até hoje. Relembre em detalhes o que aconteceu naquele dia, como é que você reagiu e depois pense pelo menos 3 maneiras de refazer aquela cena de maneira diferente. Reviva esses momentos aceitando o erro e usando ele a seu favor. E depois deixe esse trem para trás, pelo amor de Deus, esquece, porque quem vive de passado é museu e daqui para frente comece a treinar no dia a dia mesmo, uma conversa informal, exercitar essa sua reação ao erro. Se abrir, reconhecer o erro, ser você mesmo, continuar falando, dá um alívio muito grande quando a gente se permite errar. É menos peso, menos cobrança, fica mais leve e, claro, gente, compartilhe aqui a sua experiência nos comentários. É isso, um beijo, meu pessoal.